Eu, como professor de comunicação e poder, comunicação e atualidade, tenho como bibliografia, um dos livros da bibliografia da minha disciplina, exatamente a Constituição da República Federativa do Brasil, aprovada em 1988. E é à luz dela que nós devemos refletir se a democracia está ou não ameaçada neste momento no Brasil. Eu convido vocês para fazer a reflexão. Se democracia é a obediência aos direitos civis e individuais, isso está propugnado no artigo 5º dessa Constituição, que é a joia da coroa dessa Constituição, dos direitos e deveres individuais e coletivos, né? Eu pergunto, esses direitos estão neste momento ameaçados? Por exemplo, a liberdade de expressão no Brasil está ameaçada? Bolsonaro tem tomado medidas concretas. Existem projetos de lei encaminhados pelo Executivo para cercear a liberdade de expressão? Ou a imprensa no Brasil funciona livremente, de acordo, evidentemente, com as suas condições materiais de funcionamento? Claro que interesses dos grandes grupos de mídia estão ameaçados. Quer dizer, há uma disputa por esse filé mignon que é o Brasil, a oitava economia do planeta. Essa disputa obedece inclusive a interesses internacionais. Se nós formos aprendermos o que diz a teoria da dependência, criada por um grupo na década de 1960, 70, com base no Chile, nós vamos entender no processo de distribuição internacional do trabalho, como é que países como o Brasil entram nesse arranjo do capitalismo, sempre como produtor de fornecedor de matéria-prima. O Brasil não pode se industrializar. Interessa a quem essa campanha? Cartas e manifestos ameaçando não comprar produtos brasileiros que são exportados. Nós vamos cortar. Isso interessa a quem? Há uma competição, há um mercado internacional de consumo, de produção, e evidentemente a tentativa de vender uma imagem negativa. E eu viajo, quando estou nos Estados Unidos, o ano passado, ou então lá na Europa há um ano e meio, e converso com pessoas lá. De fato, o noticiário sobre o Brasil é extremamente negativo. Não estou dizendo que o Brasil é um paraíso, é mil maravilhas, nunca foi. Pelo contrário, nunca foi. Mas há um processo digamos assim, hoje, há um processo, e a campanha da Folha vem se somar a este processo, de dizer que as liberdades estão ameaçadas, E eu pergunto, me diga uma coisa, de acordo com a Constituição, os poderes da República estão funcionando normalmente? Por exemplo, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, está funcionando? Ele está sendo ameaçado pelo Poder Executivo? Pelo contrário, não é isso que eu vejo. Eu vejo o Poder Judiciário cada vez mais centralizando poderes e usurpando poderes de outros poderes. Aliás, um fenômeno já notado por Moro e Vidal em relação, por exemplo, à Suprema Corte nos Estados Unidos. Quer dizer, dos poderes da República, seguindo os ditames de Montesquieu, o único que não é eleito aqui no Brasil pelo povo, pelo soberano que é o povo, são os membros do Poder Judiciário. Todos os outros membros dos outros poderes, seja o Poder Executivo, seja o Poder Legislativo, são submetidos ao crivo popular, periodicamente, a cada 4 anos. E o soberano que somos nós, modificamos a composição desses poderes, tanto no Legislativo quanto no Executivo. O Judiciário não. O Judiciário é formado por técnicos ou indicação política, como é o caso dos membros da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. São 11 ministros, com cargo vitalício, É o maior salário entre os servidores do serviço público, brasileiro, e forma uma verdadeira casta que não pode ser criticada pelo soberano que lhe paga o salário, sob risco de você que critica os ministros do Supremo, os juízes, ser denunciado, ser investigado, ser preso de estar querendo destruir a democracia.
Então, que democracia em que os próprios ministros do Supremo não acreditam em contrariedade, em ser contrariados por manifestações? Um grupo de manifestantes com faixas ou então soltando fogos em frente à sede do Supremo Tribunal Federal, isso ameaça a democracia. Então é uma democracia de meia tigela do Brasil, né? Outro poder, o poder legislativo, né? Que no Brasil é bicameral, né? A Câmara dos Deputados e o Senado. Estão ameaçados ou estão funcionando plenamente dentro desse sistema de freios e contrapesos, né? Contrariando atos do Poder Executivo, muitas vezes, né? Sentando e fazendo acordo com o Poder Executivo ou o Poder Judiciário, né? O ruim é quando dois poderes se unem, né? Para pressionar um dos três poderes da República, coisa que vemos frequentemente vemos, né? Então está em disputa o filé mignon que é o Brasil. Quando, por exemplo, grupos poderosíssimos ou ex-poderosíssimos, no caso da Globopar, né, dá o espaço que tem dado, você vê que nessa gestão do governo Bolsonaro, né, a ascendência que os membros do Poder Judiciário têm tido no noticiário nacional da Rede Globo de televisão, tanto canal fechado quanto os canais abertos e canais fechados, né? Todos os dias no jornalismo da Globo tá lá o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá lá os ministros do Supremo, tendo um espaço assim generosíssimo. Será porque a Globo precisa, digamos assim, se aliar ao Poder Judiciário, já que suas causas, as causas da Rede Globo, serão judicializadas e esses ministros, esses juízes é que tomarão uma posição? Quer dizer, a Globo age no sentido de favorecer alguns grupos, né, em defesa dos seus interesses empresariais. A mídia, os meios de comunicação se constituem hoje num quarto poder, né? Não é um poder delegado, não é um poder eleito pelo povo, mas nas sociedades de massa, sociedades industriais, né, os meios de comunicação, os jornais se constituíram nesse quarto poder, né, que tem um papel de cão de guarda, teria o papel de cão de guarda, isso numa democracia de fato, né, de direito, né, mas eles adquiriram uma proeminência tão grande que eles próprios ameaçam o funcionamento republicano, esses grandes grupos de comunicação que em geral são ligados a outros grupos, né, a outros setores do capitalismo nacional e capitalismo internacional. Então me diga uma coisa, o Ministério Público, né, que é um órgão auxiliar da Justiça, né, com poderes investigatórios, assim como a Polícia Federal no Brasil, né, que também é um órgão auxiliar, a Polícia Judiciária, né, o seu funcionamento está cerceado, o funcionamento do Ministério Público? Não, eu não vejo isso. Eu vejo o Ministério Público investigando o Presidente da República, eu vejo o Ministério Público investigando os filhos do Presidente da República, eu vejo o Ministério Público abrindo inquérito contra os membros do poder legislativo, quer dizer, não pode do Poder Judiciário, né? Aí não, né? Raramente os juízes são investigados. Alguns são, alguns juízes de primeira instância, mas lá na terceira instância é muito difícil. O que eu dizer isso, eu corro o risco desses ministros que agora criaram inclusive um inquérito autoprotetivo, né? Chamado inquérito das fake news. Eu dizendo isso, eles podem tomar isso como uma ameaça, né, à democracia, e daqui a pouco a Polícia Federal bate aqui na minha porta às 6 horas da manhã para me levar preso.